pessoal, professora Michele de Biologia. Continuar no assunto da aula passada, né, que nós falamos sobre membrana plasmática dentro da citologia, que é o estudo da célula. Aqui nós vamos aprender hoje transporte de substâncias através da membrana plasmática. Lembra que a membrana plasmática, uma das características marcantes dela é ter permeabilidade seletiva, ou seja, é ela que vai mandar, é ela que permite a substância, qualquer substância, entrar ou sair da célula. Mas existem alguns mecanismos, né, que ocorre essa saída e entrada de substância, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, só lembrando, o modelo mosaico fluido, né, que é o modelo mais próximo que se chegou da membrana plasmática, foi criado em 1972, onde a membrana plasmática tem duas camadas, né, de fosfolipídio, então é uma bicamada fosfolipídica. Aqui ela vai ter carboidratos, colesterol, glicoproteína. Essa bicamada é feita de fosfolipídios e ácidos graxos, e existem as proteínas aqui integrais e de canal, que é por onde algumas substâncias passam. Por isso que ela é um mosaico, porque tem várias substâncias montando ela, né, como um todo, e fluido porque ela não é uma coisa estática, parada, ela é fluida, ela tem flexibilidade, principalmente a quantidade de gordura, proteínas e carboidratos presente ali, tá? Então, só para relembrar, porque isso nós já vimos. Começando agora pelo transporte, né? Como é que as substâncias passam, né, pela membrana plasmática? Existem várias maneiras. Então, começando pelo transporte passivo. A palavra passiva lembra o quê? Algo tranquilo, né? Ou seja, falando aqui da célula, sem gasto de energia. Então, não envolve gasto de energia, pois a membrana não participa ativamente desse processo. As substâncias irão passar por dentro da membrana plasmática, entrando e saindo de forma tranquila, vamos dizer assim, sem gasto de energia, ok? E existem dois tipos de substâncias que podem passar ali. Tem o solvente e o soluto. Solvente é quando eu estiver falando de água, tá? E soluto são moléculas e substâncias, como por exemplo, aminoácidos, vitaminas, alguns sais minerais, né? Cloro, potássio, sódio, oxigênio, qualquer substância, tá? Então, solvente é água e soluto são essas substâncias que podem passar aí pela membrana plasmática. Existe a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. São três tipos, né, de transporte pela substância sem o gasto de energia, ou seja, um transporte do tipo passivo. Quando acontece a difusão simples? É a passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado até estabelecer um equilíbrio, e é sem gasto de energia. Então aqui eu tenho a membrana plasmática, tá? Aqui é o meio fora da célula, ou seja, extracelular, e aqui é o meio interno, dentro da célula, intracelular. Então as substâncias vão sair do meio mais concentrado para o menos concentrado. Observe aqui essas bolinhas azuis aqui. Eu tenho mais delas do lado de fora do que do lado de dentro. Então essas moléculas vão entrar na célula, passando aqui, ó, entre essa camada, né, de fosfolipídio, sem gasto de energia. Então vai passar ali tranquilamente, né? Vai pegar um espaçozinho aqui e vai passar, sempre do meio mais concentrado para o menos concentrado. E se essa substância tivesse em maior concentração dentro da célula? Então vai sair de dentro da célula para fora da célula, né? Vai sempre fazer nesse sentido, do mais concentrado para o menos concentrado, passando por onde? Pela própria membrana plasmática, né? Nessa parte aqui onde ficam os fosfolipídios, ok? E quando for difusão facilitada? A difusão facilitada também é a passagem de soluto do meio mais concentrado para o menos concentrado.
Só que agora ela vai pegar outro caminho. Que caminho? Vai passar por dentro, ó, daquelas proteínas, né, integrais ou de canal, tá? Então, ó, a difusão simples, ela passava do mais concentrado para o menos concentrado soluto por onde? Pela camada aqui, ó, fosfolipídica. Na difusão facilitada também é passagem de soluto do mais concentrado para o menos concentrado. Isso daí não mudou nada, só mudou o quê? O local por onde o soluto vai passar, tá? Que nesse caso da difusão facilitada é por dentro, ó, de uma proteína. Então por isso que fala facilitada, porque ela pega ali um atalho, né? Ela pega ali uma ponte para facilitar esse processo de passagem das substâncias. Então aqui, ó, a substância que está no meio mais concentrado vai passar aqui por dentro da proteína para o meio menos concentrado, ok? E no caso da osmose? A osmose é um pouquinho diferente, porque osmose eu vou estar falando agora de quê? Não é de soluto, é de solvente. Então é um transporte de substância como o quê? Como solvente, como água, tá? Então, é a passagem de solvente, ou seja, água livre, do local de menor concentração de soluto para o de maior concentração sem gasto de energia, tá? Aqui também é um processo passivo, não tem gasto de energia. Só que, bota uma coisa na cabeça de vocês, a água gosta de fazer o quê? Diluir, né? À toa que ela é considerada solvente universal, né? Então, aonde tiver muito soluto, não importa se é dentro ou fora da célula, tem muito soluto concentrado ali, o que ela vai fazer? Ela vai até lá para diluir aquilo ali, tá? Então, ela pode entrar, a água, né, pode entrar ou sair da célula, indo atrás de quem? De soluto para poder fazer a diluição, tá? Então, por isso que ela vai do local de menor concentração de soluto para o de maior concentração de soluto. Então, ela vai sair sempre em busca do soluto para fazer essa diluição, tá? E também é sem gasto de energia. Então, como é que fica aqui, ó? Existem 3 meios. Tem o meio isotônico, que vai ter concentrações equivalentes de soluto. Então, o meio está igual. A mesma quantidade de soluto que tem do lado de dentro, tem do lado de fora. Então, está equilibrado. Quando está equilibrado, eu uso essa palavra aqui, ó, iso. Iso significa igual, tá? Isotônico. Então, as concentrações estão equivalentes. Agora, existe também o meio hipotônico, né? É quando tem ali solutos diluídos no exterior, né, da célula. E o hipertônico, ele tem a maior concentração, então, de solutos, né, no exterior da célula. Então, tem uma célula. Dentro da célula tem água, né? O citoplasma, por exemplo, está cheio de água. Vamos fazer um exemplo. Peguei um copo com água, tá? E coloquei ali dentro uma célula animal qualquer. Vamos supor que eu peguei uma hemácia e coloquei ali dentro daquele copo com água, certo? A concentração de água que tem fora do copo vai ser a mesma concentração de água que tem dentro da hemácia no citoplasma dela. É um exemplo que eu estou falando, tá? Aí vai estar no meio o quê? Isotônico. Vamos supor que tenha mais soluto dentro da hemácia do que do lado de fora. Então, a água vai fazer o quê? Vai entrar na célula para diluir aquilo ali, tá? Então, fora da célula não tem muito soluto. O que tem mais soluto é onde? Dentro da célula. Então, é o meio que hipotônico. Vamos supor que agora eu pegue uma colher de sal e misture ali naquela solução, né? Naquela água. Então, vai ter mais sal, mais soluto fora da célula do que dentro da célula. Então, a água que está dentro da célula vai querer sair da célula para tentar diluir aquele sal todo que está ali no copo com água. Então, o que ela vai fazer? Ela vai para o meio hipertônico, onde tem o quê? Maior concentração de sal, tá? Tem um esqueminha aqui básico para a gente entender isso numa foto, ó.
essa foto aqui que costuma cair muito em questão de prova, tá? É exatamente essa figura aqui. Então, olha só. Aqui nós temos a representação do meio hipertônico, do meio isotônico e do meio hipotônico. E tem duas células exemplificando aqui a reação. Eu tenho uma célula animal, que no caso aqui é a hemácia, tá? E eu tenho aqui uma célula vegetal, de uma planta. Então, vamos observar o comportamento dessas células de acordo com o meio em que ela está inserida, ok? Então, vamos lá. No meio, vou começar com o meio equilibrado, tá? No meio isotônico, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de soluto dentro ou fora da célula. Uma célula animal, né, no caso a hemácia, ela gosta de ficar no meio o quê? Isotônico, tá? Então, ela vai ter ali o formato normal da célula. Qual é o formato normal de uma hemácia? Formato bicôncavo, né? Que é esse, igual tá aqui no desenho aqui, certo? Ela não vai sofrer alteração nem de volume nem de tamanho, vai continuar ali do jeito que ela é, tá? No meio isotônico. E no caso de uma célula vegetal, também vai ficar do formato que ela é, não vai sofrer alteração nenhuma. Por quê? A mesma quantidade de soluto que está do lado de fora está do lado de dentro. Então, não vai alterar volume nem tamanho dessa célula, tá? Isso no meio isotônico. Aí, vamos supor que agora eu coloque aqui, dentro desse recipiente onde essas células estão, um pouco de soluto. Vou pegar o próprio exemplo que eu dei anteriormente, né? Do copo com água e misturei ali uma colher de sal. Então, agora eu vou ter mais soluto do lado de fora da célula do que dentro da célula. O que aconteceria com a hemácia? Olha, a hemácia está aqui, finge que isso aqui é o copo de água com sal. A hemácia está aqui dentro, né? Já que a água gosta de diluir, a água vai fazer o quê? Vai sair de dentro da hemácia para fora dela, né? Para fora da célula, para fazer o quê? Tentar diluir aquele sal todo que está ali. Então, a célula vai perder água. O que vai acontecer com ela? Vai desidratar, né? Vai perder água. Então, o que vai acontecer com o formato da hemácia? Vai mudar. Já que ela está desidratando, o que vai acontecer com ela? Ela vai murchar, tá? Então, ela vai pegar e vai começar a murchar. Por quê? Está perdendo água para o meio para tentar diluir aquele soluto todo que estava ali, certo? E no caso da célula vegetal, vai acontecer a mesma coisa, também vai perder água para o meio. Então, a água vai sair de dentro da célula para tentar diluir aquele soluto todo que estava ali fora, tá? Porque é o meio hipertônico, então está cheio de soluto do lado de fora da célula. Só que a célula não vai sofrer alteração, no caso de tamanho e nem de volume. Por quê? Porque ela tem em volta dela a parede celular, que é algo rígido, né? Lembra na aula passada que falamos da parede celular? Ela é rígida. E no caso aqui da célula vegetal é feita de celulose, que é um carboidrato. Mas a membrana plasmática que fica aqui do lado de dentro vai descolar da parede celular, tá? Então, ela vai descolar da parede celular e vai murchar aqui dentro, ok? Então, isso que vai acontecer com a célula no meio hipertônico. E no meio hipotônico, o que vai acontecer? Pegando o mesmo exemplo aqui da célula. Agora, tem mais soluto dentro da célula do que fora da célula, tá? Então, tem mais concentração de soluto dentro da célula do que fora. Então, o que vai acontecer com a água que está do lado de fora, no meio extracelular? Vai querer entrar na célula para diluir aquele soluto que está ali dentro, tá? Então, o que aconteceria com a hemácia, que é o exemplo da nossa célula animal? Vai entrar água, vai entrar, até acontecer o que com essa hemácia? Até ela lisar, estourar, né? Sofrer a lise celular. Lise significa isso, né? A célula vai inchar até se romper, tá?
Então, o que vai acontecer com a célula animal? Vai inchar, vai encher de água e vai se romper. E a célula vegetal, o que vai acontecer com ela? Será que a célula vegetal vai estourar, vai se romper, vai acontecer a lise celular igual na hemácia? Não, mas ela vai se inchar, vai encher de água? Vai. Então como é que ela não estoura, Michele? Presta atenção. Aqui dentro da célula também está cheio de soluto. A água vai entrar para diluir aquilo ali. Então ela vai se encher de água, vai estar ali enchendo, enchendo, enchendo. Ela vai ficar inchada. Só que lembra que ela tem uma parede celular rígida ao redor? Então a célula não vai estourar, por quê? Porque a parede celular não vai deixar isso acontecer. E diga-se de passagem, as células vegetais amam ficar assim. Nós chamamos de túrgida. Então a célula vegetal ama ficar túrgida, ou seja, ama ficar cheia de água. Porque ela não vai precisar de água para fazer fotossíntese? Quanto mais água, melhor, né? Então, a célula vegetal ama ficar desse jeito. E a célula animal gosta de ficar, é claro, no meio isotônico, ou seja, equilibrado. Conseguiram entender isso aqui? Então, se não conseguiu entender, volta ao vídeo, assiste de novo, ou então, se tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem que a gente tenta, né, resolver essa dúvida aí, ok? Agora, continuando, nós vamos ver os tipos de transporte ativo. Se é ativo, significa que vai gastar energia no processo, tá? Até agora, nós vimos difusão simples, difusão facilitada e a osmose. Esses três processos é processo de transporte passivo, sem gasto de energia. Agora iremos ver aqueles que gastam energia, que é chamado de transporte ativo, tá? É a passagem de moléculas de soluto através da membrana plasmática com gasto de energia, ou seja, qual é a molécula energética da célula? É o ATP, né? Trifosfato de adenosina. Então ela vai gastar ATP para fazer o transporte dessas moléculas, tá? Dessas substâncias, do meio menos concentrado para o mais concentrado. Tá vendo por que precisa gastar energia? No transporte passivo, como é que era o transporte de substância? Era do mais concentrado para o menos concentrado. Agora eu estou fazendo o processo inverso. Eu estou tirando as substâncias do menos concentrado para o mais concentrado, que nós chamamos isso, né, de contra o gradiente de concentração. Então, se eu estou indo contra, eu estou fazendo o processo inverso, eu estou forçando aquilo ali, por isso que eu preciso de energia para conseguir fazer esse transporte, ok? Então, olha só, aqui os tipos de transporte ativo que nós temos. Nós temos a bomba de sódio e potássio, temos o endocitose e o exocitose. A bomba de sódio e potássio, então vai vir substâncias aqui do gradiente de concentração, onde eu tenho menor soluto, para onde vai estar a maior concentração de soluto. E vai passar por dentro de uma daquelas proteínas, né? De canal ou integral, tá? Então a substância vai passar aqui por dentro da proteína, só que para forçar a saída dessa substância, eu vou precisar de um ATP para fazer isso. Eu vou precisar de energia, tá? Então, olha só nesse esquema aqui para facilitar o entendimento de vocês, né? O exemplo da bomba de sódio e potássio, ok? Então, se eu tenho menos potássio do lado de dentro da célula, eu vou querer levar ele para o lado de fora. Então, vai sair o potássio do menos concentrado para o mais concentrado, ou seja, contra o gradiente de concentração. E eu tenho menos potássio, né, do lado de fora e mais potássio do lado de dentro. Eu vou querer colocar o potássio também do menor gradiente, menor concentração para o de maior concentração, contra o gradiente, né, de concentração. E eles vão passar aqui, ó, sempre por dentro de uma proteína integral ou de canal. Aí aqui, ó, eu tenho até uma animaçãozinha
para facilitar isso, para vocês conseguirem visualizar, tá? Então, aqui, ó, o sódio vai entrar na proteína, o ATP vai fazer com que ela se abra, né, para o meio externo, liberando ali as moléculas de sódio. Aí, como já está aberto, o potássio, que é esperto, né, vai pegar aqui o caminho de volta para poder entrar dentro da célula. Então, sai sempre o quê? 3 sódio e entram 2 potássios. E eu vou gastar aqui um ATP para fazer esse processo. Então, aqui, ó, vai iniciar, ó, o sódio entra, o ATP libera, o potássio pega o caminho de volta e faz ali o transporte da substância. Então, fica fazendo isso, tá? Mas a proteína só vai conseguir abrir ou fechar, né, dependendo do lugar que ela estiver levando a substância, se eu tiver ali, ó, um ATP para fazer isso. Se não tiver energia, esse processo não é feito, não se conclui, ok? Então, aqui nós temos, né, a bomba de sódio e potássio, que serve para transportar nutrientes, fazer o controle osmótico e também ajuda, né, lá nos neurônios a fazer os impulsos nervosos. Então, a bomba de sódio e potássio ela é importante para várias coisas no organismo da pessoa, ok? E o transporte por vesículas? Existe 2 tipos, né, que é o endocitose e o exocitose. Então, aqui, ó, somente em células eucariontes é que acontece isso, ok? A endocitose, ela é dividida em 2 partes também, tá? Endo significa que vai entrar alguma coisa na célula. Se for partículas sólidas e grandes, vai ser pelo processo de fagocitose. E se for partículas sólidas pequenininhas, né, ou líquidas, vai ser pelo processo de pinocitose. Então, como é que funciona? Então, aqui, ó, é uma célula, tá? Então, aqui, ó, membrana, citoplasma e núcleo da célula. Aqui está representando um macrófago. O macrófago é uma célula, né, um glóbulo branco, que é um leucócito, que é uma célula de defesa do nosso organismo. A função dele é justamente fazer isso, tá? É fagocitar partículas, substâncias, né, tóxicas ou algum patógeno, algum agente que vai causar ali uma doença. Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, tá? Então, a função do macrófago é ir lá fagocitar e destruir aquilo ali antes que aquele micro-organismo faça algum problema, cause algum problema no organismo da pessoa, alguma doença, tá? Vamos fingir que isso aqui é uma bactéria. Então, a bactéria acabou de entrar no corpo da pessoa e se ela ficar ali, o que ela vai fazer? Vai causar uma infecção, certo? O que o macrófago vai fazer? Não vai deixar isso acontecer. Então, ele vai fazer o processo de fagocitose. Como é que ele faz isso? Então, aqui, ó, eu tenho a bactéria e aqui está o macrófago. Ele vai fazer projeções da sua membrana plasmática. É como se ele estivesse aqui, ó, esticando o bracinho e englobando para dentro dele aquela bactéria. Porque aí depois o que vai acontecer? Ele vai destruir aquela bactéria e assim ele livra o organismo daquele agente, né, patógeno, aquele agente que iria causar uma infecção. Aí ele vai fazer aqui, ó, englobamento daquela partícula, que no caso aqui a gente está aqui falando da bactéria, e vai formar aqui, ó, essa bolsinha ou essa vesícula, que nós chamamos no caso da fagocitose de fagossomo. Aí o lisossomo, que é uma das organelas, né, citoplasmáticas, vai se aderir aqui, liberar suas enzimas digestivas para degradar, destruir aquela bactéria e depois vai eliminar aqueles restos daquela bactéria para fora da célula, tá? Aí seria o processo de exocitose, tá? Então, endocitose pode ser a fagocitose, ela vai fagocitar partículas sólidas grandes, né, para dentro da célula, ou pode ser a pinocitose, que são fluidos e partículas sólidas pequenas. Um exemplo, né? Aqui tem uma célula e ela está englobando aqui partículas de colesterol. Vai fazer o mesmo processo.
vai estar aqui, ó, projeções da membrana plasmática, englobando aquele colesterol e formando ali aquela bolsinha, aquela vesícula, que como é pinocitose, então aqui vai ser pinossomo, ok? E depois aqui vai ser digerido também e destruído aquelas partículas de colesterol. Ou a própria célula vai absorver aquilo ali como nutrição para ela, tá? Então aqui, ó, 2 processos de endocitose, tá? Tá entrando algo na célula. Aí depois que fez essa digestão, se for algo bom para a célula, ela vai absorver. E se for algo ruim, uma toxina, um patógeno, por exemplo, ela não pode ficar com aquilo dentro dela, ela tem que fazer o quê? Expulsar. No que ela expulsa é o processo de exocitose. Exo significa para fora, né? Eliminando aquilo ali. Então, a célula pode eliminar 2 coisas. Ela pode eliminar algo bom, como uma secreção, por exemplo, um hormônio, tá? Então, o hormônio não é ruim. O hormônio é uma substância boa. A célula está eliminando para o organismo para fazer alguma função. Exemplo, tem meu pâncreas que vai funcionar ali como regulador da glicose. Então, ele pode fabricar 2 tipos de hormônio. Ele pode fabricar a insulina, que vai baixar a glicose que tiver alta no meu sangue. E ele também fabrica o glucagon, que é um outro hormônio que vai fazer o quê? Pegar o açúcar que está armazenado no meu fígado em forma de glicogênio, liberar na minha corrente sanguínea para que eu possa fazer o quê? Elevar a glicose no meu sangue, para manter ali sempre o quê? Um equilíbrio, tá? Então, esses hormônios são secretados pelo pâncreas. Então, as células pancreáticas irão fazer esse processo. Então, esses hormônios são bons para o organismo. Mas a célula também pode expulsar ou jogar fora algo ruim? Pode, né? Igual o macrófago ali. O macrófago, ele fagocitou uma bactéria. Destruiu, matou aquela bactéria. E agora, o que ele faz com aqueles restos, né, da bactéria? Ele tem que jogar fora. Aí é o processo de plasmocitose, tá? Que é usada para fazer a excreção. Então, resíduos da digestão celular. Então, aqui, ó, tinha o fagossomo, né? O lisossomo se aderiu aqui, liberou as suas enzimas digestivas, destruiu ali aquela bactéria. Aí, aquele fagossomo vai se aderir à membrana plasmática e vai abrir ali um espaçozinho para onde vai ser solto ali, né? Vai jogar fora, vai eliminar os restos daquela célula, tá? Aí vai cair ali na corrente sanguínea, o sangue ele é filtrado pelos rins, vai eliminar ali aquelas toxinas e aqueles resíduos celulares por onde? Pela urina, tá? Então, tudo lixo celular, tudo aquilo que foi destruído por fagocitose ou pinocitose, aquilo que não presta, né? Aquilo que é ruim para a célula, ela vai jogar fora no processo chamado de plasmocitose, vai cair na corrente sanguínea, o sangue é filtrado pelo rim e na urina vai sair, né? Aquelas toxinas, restos celulares, o lixo, né, que a célula fez eliminação pelo processo de plasmocitose, ok? Então é assim que o organismo limpa, né, faz essa limpeza, sai tudo pela urina, ok? Então ficamos por aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem ou então reveja, né, volte o vídeo, assiste quantas vezes for necessário. Façam os exercícios, leiam o assunto que está ali na apostila e até o próximo assunto. Tchau, tchau.